Elaine, que bom que eu vejo vocês se falando aí na live. Wagner, boa Tudo bom, noite. Iraci? Tudo Boa ótimo, noite, graças a Deus. boa noite, pessoal. Você já viu da minha curiosidade, você que vai dizer, né? É a curiosidade que é seu dia a dia. Tudo bem com vocês? Tudo bom? Estou tranquilo. Aqui Estava estamos. falando, tudo em paz, eu estava falando que hoje já são 17/9, né? 6 meses, né? Basicamente, né? 6 meses e nós estamos aqui fazendo o que temos para hoje, né? Não é, Wagner? Que é a nossa live. É, Então, mas vamos. é o trabalho de um templo espírita que não para, né? Não para, mesmo na pandemia. E aí, tudo jóia? Ok, tudo Vamos jóia. começar? Vamos lá, vamos sim. Vocês já fizeram a abertura? Quer que faça a oração? Ou já pode começar? Vamos começar nosso bate-papo. Normalmente hoje a nossa oração ela fica para o final, né? A Então gente pede a vamos. Jesus antes que ele nos oriente, que ele nos dê uma luz para que possamos passar a palavra Isso. hoje aos nossos irmãos, né? E no final a gente vai fazer a vibração. Hoje é quinta-feira, dia que a gente faz a vibração com a fluidificação das águas e o consórcio dos irmãos espirituais. Então, que Jesus te envolva, Wagner. Que os irmãos É, espirituais te incluam para que a gente possa fazer. eu já estava dizendo, né? Tem dias que são mais corridos do que outros, né? Os afazeres Ah, do sim, sim. trabalho. Aí foi em cima da risca. Mas, meus irmãos, boa noite. É muito bom estar aqui de volta com vocês, né? E como Iracema estava falando, realmente é uma saudade roxa que a gente tem do nosso templo espírita, né? Vocês aí do Centro Fraterno e todos os nossos outros irmãos de outras casas espíritas, porque é interessante que a casa espírita, o tema de hoje é o templo espírita, né? Tá com esse tema templo, mas é a casa espírita, né? Nosso segundo lar. E isso foi muito também inspirado num tema, né? De um livro de Divaldo Franco, que fez 50 anos o livro, né? A Crestomatia da Imortalidade. E que me deu a ideia, essa leitura, o Templo Espírita, a Casa Espírita, porque a gente está na pandemia há 6 meses, e a nossa missão, né, de todos nós, quando eu digo a nossa missão, não é de Wagner, não, é de Wagner, de Iracema, é de todo mundo que está aqui participando, é de fazer o bem, né? A gente sabe, isso já é mais do que batido, de que nós fomos criados simples e ignorantes, e ao longo da nossa trajetória, a gente vai buscando a nossa evolução. Então, o que Wagner é, Iracema, Raimundo, Joana, Maria, José são, é o que vem conseguindo angariar ao longo de várias encarnações, né? Às vezes eu até brinco, né? Hoje vocês estão vendo aqui o melhor de Wagner, é a injeção eletrônica computadorizado. Já fui embrutecido e estou ainda, mas a gente vai trabalhando. Mas é a versão nossa melhor que nós temos hoje desencarnados. E aí a gente muitas vezes para pensar, poxa, se eu sou o melhor de mim agora e eu sou assim, eu faço isso ainda, eu sou assado, rapaz, eu ainda penso essas coisas, coisa boa eu não fui no passado, não. Não é verdade? Mas já chega para nós essa consciência de que nós precisamos nos melhorar. Porque a gente precisa sair dessa ignorância ao longo do tempo. E quando eu falo tempo, eu estou falando ao longo das nossas encarnações, para conseguir o quê? Conhecimento. Divaldo, né, Divaldo Franco, ele tem uma frase que ele diz assim, que o centro espírita, né, é um templo no deserto em que mostra o limite da ignorância com o conhecimento. E quantos de nós chega na casa espírita ou desesperado, ou sem estímulo, ou desanimado, e de repente se revigora, ou melhor, se renova, renasce, né? E aí a gente vai vendo que a casa espírita, né? E aí a gente vai falar dela
Porque eu digo, tem 6 meses que eu não vou em uma, né? E aí a gente tá aí, tô ouvindo Iracema, começo ouvindo a música de Carlinhos Conceição, que fala, uma música magnífica, que fala da casa espírita, e é verdadeiro, né? E aí ela tá aí falando da saudade, né? Daquele movimento. E é isso que a gente vai conversar um pouco hoje. Porque efetivamente a casa espírita, ela, quando bem, olha o que eu vou falar, ela, quando bem vivenciada, ela é verdadeiramente um porto seguro para todos nós. A gente, muitas vezes, mesmo nós espíritas, desconhecemos o valor, a quantidade de energia, o trabalho que se gera numa casa, num templo espírita, mesmo fechado na pandemia. Não é isso, Iracema? Estamos aqui numa live, não estamos no centro, né? Ele está lá a maior parte do tempo fechado para algumas atividades, outras provavelmente continuam atividades mínimas, mas o trabalho da espiritualidade não para. Na espiritualidade, gente, não tem pandemia. Na espiritualidade tem mais trabalho, né? E nós estamos fazendo falta para eles, porque eles se servem de nós, né? De nossos irmãos, da mediunidade, dos passes, para fazer aquele trabalho maior que é a divulgação do Evangelho de Jesus através do amor. Então, é interessante, quando a gente está lendo sobre isso, que Chico Xavier dizia assim, Chico, o que é o centro espírita para você? Aí ele dizia assim, meu irmão, o centro espírita é um lugar em que o nosso irmão entra, cospe no chão, e a gente vai, pega um pano de chão e limpa, e não diz nada. E é verdade, meus irmãos. A gente tem que entender a função da casa espírita, que acolhe, né? Que nós chegamos muitas vezes com aflições indizíveis ou achando que não tem solução. E quantos de nós melhoramos? Quantos de nós saímos da lama, da obscuridade, da falta de conhecimento, da ignorância, né? Do orgulho, melhoramos um pouco. Mas, Wagner, então o centro espírita é tudo de bom? É. Mas e por que tem tanto disse-me-disse? Eu estava no centro, Wagner. Olha, deixa eu te dizer aqui que eu achava que ninguém gostava de mim. Porque eu não conseguia. Eu, então, não me diziam o que é que eu tinha que fazer. E aí a gente vai entendendo que o trabalho de um centro espírita, né, como o próprio irmão Manuel Filomeno de Miranda e Bezerra de Menezes nos diz lá naquela trilogia da transição planetária, né, que o centro espírita ele é uma tocha, né, acesa, né, e aquela tocha de luz que representa o quê? Representa Jesus, o amor de Deus na Terra. E a gente vê nas obras de André Luiz, né, naquelas saídas que ele dá com os mentores dele, os orientadores, para um centro espírita, para uma mediúnica, para uma doutrinária, para entender os processos de mediunidade. Mas só, meus irmãos, que o centro espírita ele não é só isso. Ele é muito mais do que isso. O centro espírita, apesar de ser uma organização, como Kardec nos fala lá como ele diz lá no livro dos médiuns, nos últimos capítulos, né? Olha, tem que ter um estatuto, quem é o presidente, quem é o secretário, o tesoureiro, não é assim? Tem toda a legislação dos homens, tem toda a destinação lá, os objetivos da sociedade, né? A Federação Espírita Brasileira divulga aquele modelo de estatuto tal. Só que existe um estatuto maior e esse não é assinado, nem está nos cartórios da Terra. Não é verdade, Iracema? Esse foi assinado com a palavra do amor, empenho. Né? Aí a gente chega e faz. Divaldo, dá para você? Dá. Iracema, dá para você? Dá. Clarinete, dá para você? Dá. João, dá para você? Dá. E aí, vocês cumpram. E aí diz assim, mas muitas vezes, Wagner, como é que eu vou assim, ter uma pessoa como o Divaldo, Iracema, a gente conversa, entende, acolhe. Vem cá, quem disse a vocês que Iracema e Divaldo não tem os perrengues deles? As aflições. Então, a gente tem que entender, e é interessante isso, a gente vê na literatura espírita, diz assim,
que, na verdade, o centro espírita é onde a gente vai se encontrar e a gente vai aprender a adestrar-nos, né? A gente vai se domar, a gente vai... É um spa. Por que um spa? Porque a gente precisa emagrecer um pouquinho para passar pela porta estreita, que conduz ao reino dos céus, como disse Jesus Cristo, né? A gente está acostumado com a porta larga, né? Wagner mesmo está meio gordinho nessa pandemia, então a gente tem que, sabe, emagrecer um pouco, livrar-nos daqueles nossos primarismos, daquelas questões ainda que a gente traz de lá do passado, né? E o centro espírita, ele é isso. A gente não vai encontrar, meus irmãos, principalmente se tiver alguém que está entrando na doutrina espírita agora, está vendo aqui a live, a gente não vai encontrar no centro espírita todas as pessoas boazinhas. Por quê? Porque nós não somos bonzinhos. Nós vamos encontrar almas afins a nós. E nós vamos encontrar muitas vezes o quê? Vamos encontrar desafetos. Pessoas que foram até comparsas nossos, né? Ó, do passado. Pessoas que nós tínhamos débitos a quitar. Tudo isso a gente vai encontrar. Seja nos frequentadores da casa espírita, seja nas doutrinárias ou nas mediúnicas. E aí a gente vai começar a entabular esforços para conviver com esse povo. E aí começa o nosso trabalho da gente fazer o quê? A gente começar a desenvolver nossas virtudes. Porque se tem desafetos nossos no centro espírita, eles, como todos nós somos ainda no planeta de provas e expiações, vão tentar mostrar as garras para a gente. E aí a gente começa aquele trabalho, que é o trabalho principal do centro espírita, é o trabalho de educação. Que educação, Wagner? Português, matemática? Além disso, a gente está falando de ética, a gente está falando de moral, a gente está falando do Evangelho de Jesus Cristo, que são assuntos que envolvem todos os outros assuntos do nosso planeta, do nosso universo. E aí, então, é muito fácil, né? E a gente vê isso na Casa Espírita, vocês todos aqui que estão nos ouvindo, da gente muitas vezes querer, e aí, eu não gostei daquele centro, fiquei um tempão lá, nunca me disseram o que eu tinha que fazer. Ah, tá certo. E aí? Eu fui para outro. Ah, não, eu fui naquele, mas achei fraco. Fraco? Ah, eu fui lá, tava com uns problemas, não resolveu. Aí eu já fui para outro. Ah, tá. E você, amigo? Não, é porque eu não me senti bem. Eu vi que não batia alguma coisa comigo. E você foi para outro? Não. Tá certo. Então, a gente quer um personal centro espírita, né? Um centro espírita que atenda ao que a gente quer, né? Que faça aquele carinhozinho, cafuné na gente, para a gente sempre ser o coitadinho, né? Eu fui lá na consulta, eu fui lá, mas me disseram aquilo de sempre, leitura edificante, prece, e eu sinto que é algo mais. Você acredita, fulano, eu sou médico e me disseram que tinha uma vaga na biblioteca. Poxa, eu sou engenheiro e me botaram na limpeza da aula de evangelização. Poxa, eu acho que eu posso mais. Quem pode mais, pode menos. Não é verdade? Então a gente tem que entender que a casa espírita, o templo espírita, ele é um grande adestrador de almas. E de almas, muitas vezes, orgulhosas, presunçosas, egoístas, vilipendiadas, trapaceiras. Em algum desses aí que eu vou falando, a gente se encaixa, nem que seja um pouquinho, viu? E sem querer ofender a ninguém. Mas estamos todos no mesmo planeta. E como Deus é soberano, justo, soberanamente justo e bom, a gente não está no planeta errado. E aí a gente começa a entender que a casa espírita, ela realmente, ela concentra os encarnados que se unem em prol de quê? Da caridade. Em prol de fazer essa transição, essa comunicação do mundo espiritual com o mundo corporal e mais, fazer o bem.
preconiza o bem. O centro espírita, ele eminentemente foi criado e ele é destinado para a prática da caridade. Porque, como disse o apóstolo Paulo, né, as 3 virtudes, a fé, a esperança e a caridade. Mas dessas, essa última é a mais importante. Gente, o objetivo do templo espírita é a comunhão das pessoas num bem comum. E o bem comum é o bem de todos. E aí, então, a gente tem que começar a entender que existe efetivamente uma transição, uma transformação nossa, desde quando a gente adentra uma casa espírita pela primeira vez e a gente continua, e aí, a um determinado período, seja 1 ano, 10 anos, 50 anos, a gente vai realmente mudar. Mas a gente precisa estar aberto a essa mudança. Nós precisamos abrir mão daquilo que a gente sabe que é errado, daquilo que a gente sabe que a gente ainda pratica. Né? É aquilo que eu falo, né? A gente chega na casa espírita, mas o irmão falou isso para fulano e para mim não falou isso. Aí eu hei de dizer que é aquele filme. O irmão lá, eu sei o que você fez na encarnação passada. Então não me venha com muita chorumela, porque não é que não vá alisar, não, meus irmãos. Mas é porque a cada um é falado, a cada um é dito na medida em que a pessoa precisa. Nós sabemos disso, nós sabemos como nós somos. Se falar, Wagner, vai orar, fique bonzinho, tá. Muitas vezes não vai resolver. A gente não vai dar atenção. Porque a gente precisa do quê? De mais firmeza, de mais energia. Daí porque, muitas vezes, no nosso orgulho, a gente sai pulando de uma casa espírita para outra, esperando uma que nos agrade. Como é que vai agradar se o enfermo somos nós? Meus irmãos, para o enfermo, para quem necessita, pelo amor de Deus, fulano, me leve ali no pronto-socorro, qualquer um, eu estou precisando agora de alguém que me atenda, eu vou escolher. Então a gente tem que entender que o templo espírita, juntamente com sua equipe espiritual, eles verdadeiramente, eles sabem das nossas necessidades. Os irmãos, os guias espirituais, eles sabem e mais, são educados, são gentis. Porque muitas vezes, se fosse a gente, né, com uma pessoa para conversar, eu devia ter dito na cara dele que ele é assim, assim, assim. E olhe como eles nos tratam. Porque, meus irmãos, os nossos guias espirituais, eles sempre esperam o melhor de nós. Eles torcem por nós. Eles torcem pela casa espírita. Então, pouco importa se tem a divisão de secretário, de tesoureiro, de presidente, mas é um trabalho único. Mas óbvio que tem que ter um para guiar. Óbvio, como tudo na vida. Jesus guiou 12 apóstolos e deixou o evangelho dele. E a gente precisa entender de que a nossa chegada na casa espírita é, muitas vezes, né, como a gente ouve o ditado popular espírita, não foi pelo amor, foi pela dor. Tá bom, tá certo. Mas, meus irmãos, tem uma coisa muito maior na casa espírita que a gente precisa entender e aprender. É que a gente chega muitas vezes precisando, querendo, nós chegamos pedindo, mas a gente tem que aprender a doar. Então, existe uma frase que eu gosto de parafrasear, que é da Segunda Guerra Mundial, que, convocando o pessoal para a Segunda Guerra, né, nos Estados Unidos, os jovens, eles espalhavam cartazes nos Estados Unidos assim. Era um desenho de um soldado apontando assim o dedo. Aí ele diz assim, o cartaz: não pergunte, né, o que o seu país pode fazer por você, e sim o que você pode fazer pelo seu país. Vamos transcrever isso para a casa espírita. Não pergunte o que a casa espírita pode fazer por você, e sim
O que você pode fazer pela casa espírita? Sempre tem trabalho. Sempre Sim. tem o que fazer. Sempre tem algum necessitado, gente. E a gente tem que efetivamente se lembrar das nossas aflições e o como somos acolhidos e aprender a compartilhar, a transportar isso para os outros que vão chegando. Esse é o objetivo da casa espírita, é a transmissão do bem, é transmitir os pensamentos de Deus que Jesus nos deixou, e isso chama-se caridade. Isso chama-se doar. O verbo é doar. Por que a gente fala isso? Porque muitas vezes a gente fica na impressão de que a gente só pode venha, 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 eu quero, 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 quero. E na hora de doar, eu não posso. Eu estou sem tempo. Eu vou ali. Eu sim, é assado. Gente, Joana nos diz, né, até de uma frase de um livro de Victor Hugo, que a caridade, quando é muito pensada, muito discutida, o socorro chega atrasado, né? E é verdade. E muitas vezes, e aí eu me coloco muitas vezes na posição de dirigente de casa espírita, que Deus, eu não sei, eu não tenho condições nunca de ser um dirigente de casa espírita, porque talvez eu não dormisse. Porque assim, é aquilo que Joana fala, que ore, tenha fé, que minutos antes o socorro chega. Então, o que é a nossa casa espírita num país como o Brasil? Oh, meu Deus, é a conta da luz, é a conta da água, e é aquilo, e é isso, é o aluguel, né? A gente pensa no material, naquilo, e os irmãos, a gente sabe que nos ajuda, mas a gente ainda se preocupa, né? E muitas vezes eles sabem que fazem isso para que o trabalho verdadeiro, que é o espiritual, ele não atrase, ele não perca a qualidade. Então a gente começa a entender que nessa junção de frequentadores, de trabalhadores da casa espírita, isso forma um bloco só, sólido, monolítico. Então não precisa, muitas vezes, e nós somos espíritas, sabemos disso. Eu não ajudo muito porque eu sou da biblioteca. É porque eu só fico no bazar. Eu fico na cantina. Sou eu que faço a prece inicial. Porque fulano é o grande médium, porque Iracema quer isso, porque Divaldo é aquilo. Gente, você acha que Iracema, que Divaldo e outros dirigentes espíritas iriam estar dirigindo um centro espírita se eles também não precisassem se melhorar? Se eles também não sentissem necessidade de vencer os desafios que a vida impôs a eles? Então a gente tem que parar com a comparação de aflições. Nós temos essa mania, né? Eu chego e digo que estou com dor de cabeça, a pessoa faz, e eu, que estou com dor de cabeça e dor no peito. Aí a outra encosta, eu estou com dor de cabeça, dor no peito e os quartos doendo. A gente sempre quer estar pior do que uma concorrência normal. Mas a gente tem que entender de que a gente tem que acolher. O centro espírita é uma casa de acolhimento. E a gente tem que entender os nossos irmãos. Você sabe por quê? Porque a gente pensa que a gente é que está por cima, que a gente é que está melhor e que os outros não nos entendem. Mas os outros também acham que a gente está assim porque eles não entendem a gente. Todo mundo está errado. Errado como? Se estamos no planeta de provas e expiações, cada um tem um pouquinho de imperfeição. Então imagina a casa espírita como um grande lugar que cada um chega lá e deposita a sua imperfeição e diz, olha, meu problema é esse. Olha, é isso aqui. É isso. Aí junta tudo num caldo só e tome-lhe prece. Tome-lhe oração. Mas também tome-lhe trabalho no bem. Vamos lá? Como é que o centro espírita trabalha? Eu gosto muito de falar sobre aquilo que Joana de Ângeles fala da casa espírita, né? E que Divaldo faz uma comparação até com o lema de Kardec do espiritismo, que é o trabalho, solidariedade e tolerância, né? Trabalho, solidariedade e tolerância que, quando vocês leem a biografia de Kardec, vocês vão ver que ele trouxe isso
da escola que ele aprendeu com o mestre Pestalozzi, né? Que o lema da escola era trabalho, solidariedade e persistência. E ele substituiu persistência por tolerância. E haja tolerância. Não é verdade, meus irmãos? E aí Joana faz uma comparação de que o trabalho, como ela diz, é espiritizar. Ela diz que a gente tem a casa espírita, o movimento espírita de se espiritizar, se qualificar e se humanizar. Quando a gente ouve isso, fica parecendo aquele negócio de administração de empresa, né? ISO 9000, ISO 14000, certificado de qualidade. Não! A qualidade aqui é outra. A qualidade aqui, e a gente tem que ter essa qualidade, é no cumprir aquilo que a gente acertou lá em cima. E antes de reencarnar, a gente prometeu mundos e fundos e que ia tudo dar certo. E agora a gente tem que literalmente correr atrás. Então, quando a gente fala, até antes de falar isso, né, a gente tem que separar o centro espírita da doutrina espírita e do movimento espírita, né? A doutrina espírita, ela está lá, a codificação kardeciana, incólume, não se mexe. Ela é aquela palavra de Jesus, o evangelho esmiuçado. Mas o movimento espírita, o bicho pega. Porque é feito de homens, de almas penadas, ou melhor, tudo bem, encarnadas. E a gente não é fácil. Então, o movimento espírita, ele tem que realmente seguir a difusão do evangelho, mas isso nem sempre acontece, gente. E não se preocupem não, acontece nas melhores famílias isso, viu? Mas a gente acerta. O pior é a gente ficar parado, né? Não tentar. Então a gente tem que entender de que esse movimento espírita, estou numa saudade roxa de ir em Iracema, 6 meses, mas é para ir de com força quando voltar, né? Para pegar esses 6 meses e fazer em 3. O resto do ano a gente vai fazer dobrado ou triplicado. Então, esse é o movimento espírita, mas é formado de homens imperfeitos. Então, a gente tem que entender de que esse movimento, ele muitas vezes vai ser falho, ele vai trazer, às vezes, tristezas, dissensões, mas a doutrina, ela é imutável. E a casa espírita, os guias espirituais da casa espírita, eles sabem exatamente qual a tarefa deles. Eles sabem exatamente o planejamento da casa espírita. Por isso que a gente diz, olha, se você for numa casa espírita e você não vê falar de caridade, meu irmão, se você não vir falar da prática do bem, saia pela primeira porta aberta que você vê, ou janela, de alguma maneira, porque o objetivo princípio é esse. Então, mas Wagner, se a doutrina espírita está ali, o livro dos espíritos explica tudo, o evangelho, as leis morais, que negócio é esse de humanizar o centro espírita? Pois é, a gente tem que entender que o centro espírita é formado de homens, né? Espiritizar, qualificar. E aí a gente faz a analogia do trabalho, solidariedade e tolerância. A Joana nos diz que no trabalho está ali o espiritizar. É de que efetivamente a gente tem que atuar espiritizando. Ou seja, não é para ter o espiritismo de Iracema, o espiritismo de Joana, o espiritismo de Divaldo, o espiritismo de Chico Xavier. O nosso centro espírita, eu posso estar aqui, e como acontece comigo que viajo a trabalho, posso chegar em outro interior, em outro estado, em outro país, é a mesma coisa. Vai mudar o quê? A arquitetura, um é casa, outro é apartamento, outro é sala. Vai mudar o quê? A destinação do que se faz. Mas o objetivo é o mesmo. E nós temos que ser assim, porque essa espiritização é que nos faz fortes. Para não dizer, não, mas eu vou ir acima porque ela concorda com isso e fulano não concorda. Peraí, tem alguma coisa errada. Porque se tratar da doutrina, nós temos que ser únicos ou uníssonos, uma voz só. E essa voz é a voz do nosso modelo e guia, Jesus Cristo. Não é isso?
Então, esse espiritizar, a gente não tem que ter opiniões próprias. Porque as nossas opiniões, elas têm que ser versadas naquilo que é espiritualidade superior, naquilo que Jesus Cristo e os grandes médios deixaram para nós. A gente não vai inventar roda, é praticar o bem, acabou. É o maior mandamento. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então esse é o nosso trabalho. E solidariedade? Aonde é que entra essa solidariedade? É no qualificar. Meus irmãos, a gente sabe disso, a gente conversa muito no dia a dia. Ah, eu tenho que fazer o que eu gosto. Fulano, vá no seu trabalho. Se é isso que você gosta, então se sente feliz, se aprimore, se qualifique. Se é o espiritismo que a gente gosta, se eu me sinto bem indo no Luz e Caridade, no Centro Fraterno, se eu me sinto bem indo no Centro B, C, continue. Progrida, evolua, se abrace à causa, qualificar a casa espírita. Tem tantas áreas na casa espírita, vamos lá, quais são as áreas que a casa espírita tem para se qualificar, se melhorar cada vez mais? Atendimento fraterno, doutrinária, mediúnica, não é verdade? Passes, não é isso? O que é mais que nós temos? O auxílio às pessoas, a caridade. A gente tem também o trabalho todo social que muitos centros agregam. Então é essa qualificação. Não é se qualificar, meus irmãos, em termos de se elitizar. Ah, porque tem que ter porcelanato. Ah, porque tem que ter luz indireta de LED que vem da Alemanha. Esqueça isso. Jesus nasceu numa manjedoura, no meio de animais, no estábulo, fugindo do recenseamento. Humildade. A gente tem que entender de que a gente não precisa de muito para praticar o bem. A gente precisa de vontade. E isso eu falo para vocês, falo para todos e falo para mim. A gente precisa, para tudo, de vontade. Lembram lá do Pensamento e Vida de Emmanuel, o livro? A vontade é que manda em tudo. Vai o nosso pensamento, porque a vontade acionou. E o pensamento plasma as nossas ações, as nossas atitudes. A gente fala, a boca está cheia daquilo que a boca tem aquilo, fala aquilo que o coração está cheio. Aonde é que está o nosso tesouro? Aonde você guarda o seu tesouro, ali estará teu coração, tua alma. Então a gente vai entendendo de que esse se qualificar não é ficar melhor, não é pegar a casa e crescer do ponto de vista de arquitetura. Não. Vamos ter o mínimo, óbvio, mas a gente pensa e tem que entender de que a qualificação aqui é outra. É a qualificação do trabalho no bem. E que vai nos permitir, nós, frequentadores daquela casa espírita que nós atuamos, de nos melhorarmos, nos tornarmos melhor a cada dia. Como está lá a leitura do Homem de Bem. É aquela leitura que vai nos dizer o quê? O centro espírita, ele vai nos dar instrumentos para a gente se tornar pessoas melhores. A gente vai, com a ida, com a frequência, e aliás, o Espírito Lins em Vasconcelos, lá no livro, ele diz, pelo menos 2 vezes por semana. Como é que você dedica 24 vezes 7 horas na semana a tanta coisa e 1h30 de centro espírita por semana, seja na doutrinária, em qualquer trabalho, você acha que vai perder seu tempo? Porque essa 1h30 vai fazer as outras 22h30 do dia serem as melhores 22h30 do mundo, né? E aí a gente começa a entender de que aquilo que Joana nos fala, a gente tem que aprender a usar a nossa hora vazia. O que é a hora vazia? É aquela hora inútil, é aquela hora fútil, a hora do não faz nada, a hora da futilidade, do fazer besteira. Não que a gente não possa fazer besteira, mas a gente tem que diminuir a quantidade de besteira que a gente faz. Pronto, falou. A gente tem que diminuir, gente. E tem que diminuir fazendo o quê? Pegando essa hora vazia e utilizando, doando para outros.
A gente só vai conseguir aliviar as nossas dores aliviando a dor do outro. Palavras de Wagner? Não. De Emmanuel, em O Consolador, o livro. Mas é uma grande verdade. A gente alivia as nossas dores aliviando a dor do outro. Solidariedade. Por que a tolerância? É humanizar. Porque a gente muitas vezes não está pronto para ouvir certas verdades, né? Eu não vou naquele centro porque me ofenderam. Eu saí de lá, né? Eu fico procurando algo que me agrade. Mas, meus irmãos, tolerância é a melhor coisa do mundo para espírito embrutecido, para espírito que quer crescer. Porque se eu não tolero as pessoas, o meu irmão, provavelmente, claro, eu não tolero a mim mesmo. E aí eu passo aquilo que eu tenho para os outros. Então, o trabalho a gente já sabe que é o espiritizar. A solidariedade é a qualificar. E a tolerância é se humanizar. A gente não vai perder o bom humor dentro da casa espírita, a gente tem que ter bom humor, a gente tem que ter acolhimento. Né? A música de Carlinhos Coutinho fala o quê? Hospital de almas. Né? E aí a gente vai ver o quê? De que lá na casa espírita é aonde a gente vai conseguir se melhorar. A gente precisa, não é ficar aquela pessoa séria, porque muitas vezes, para aquele leigo que não entende, acha que a pessoa é espírita, ou que a pessoa tem determinada coisa em religião, é uma pessoa que não consegue ter bom humor, é uma pessoa que não consegue brincar. Não é isso, gente. A gente pode fazer de tudo, desde que a gente consiga sempre transformar isso para melhorar nossa condição moral. Porque que condição, que envergadura moral eu posso ter para aconselhar um irmão numa mediúnica? Né? Vocês já viram esses casos, né? Do irmão nosso chegar na doutrina mediúnica e dizer, sim, Wagner, quem é você? Quem é você que estava ontem em tal lugar assim, assim, assim? Né? Então a gente tem que entender que junto com o trabalho da doação vem uma responsabilidade, como tudo na vida. Tudo na vida que a gente ganha, mesmo no mundo material, a gente foi responsável por algo. Mas, Wagner, eu ganhei na Mega Sena. Você foi responsável de marcar o bilhete e pagar. Então a gente tem que entender de que para tudo que acontece conosco, na nossa vida, a gente é, lá na nossa espiritualidade, a gente é cobrado. Muito será cobrado a quem muito foi dado. Então, meus irmãos, não existe um ex-espírita. Você aprendeu. Se você leu, você pode abrir mão. Não, não dá para mim agora, só em outra reencarnação. É um desejo seu, mas você já tem aquele conhecimento, né? Então a gente começa a entender de que humanizando é a gente sabendo acolher, entender, é saber tratar as pessoas. É isso que o espiritismo precisa. O movimento espírita, ele cresce assim. Né? É a gente entendendo, é a gente muitas vezes abrindo mão do nosso trabalho, de um desejo nosso em prol do irmão. Né? Eu me lembrei agora daquele fato, né? Daquele caso de São Francisco de Assis, em que ele lá fazendo jejum, já estava com 5 dias fazendo jejum, né? No mosteiro, no convento, na igreja. Aí um irmão, né, um dos frades lá, começa a se tremer. Deve ter sido eu, né? Mas tudo bem. De fome, 5 dias de jejum. Eu não aguento, começou a chorar, deu um desespero. Aí Francisco de Assis veio até ele e fez: o que foi, meu irmão? Me desculpe, pai Francisco, eu não aguento, eu estou muita fome, eu não aguento. Me desculpe, me perdoe. Acho que 3, 4 dias de jejum. Aí o que foi que Francisco de Assis fez? Ele vem cá, foi com o irmão, desceu, foi para a cozinha, fez uma galinha para ele, né? Fez um ensopado, uma sopa, sentou com o irmão na cozinha, serviu o prato de comida para o irmão, para o frade, e botou dele
e tomaram a sopa juntos. Ele saiu do jejum dele, que ele era muito rigoroso com essas questões, mas para que o irmão não se sentisse frustrado, não se sentisse como fosse aquele elo que partiu da corrente. Ele abriu mão do jejum dele. Olha a grandeza da coisa. E muitas vezes a gente faz isso. Quantas e quantas vezes a gente, às vezes, deixa de ir num lugar porque eu fui socorrer fulano. Ou a gente pensa em abrir mão de algo em prol de outro, né? O irmão José, ele diz assim, de que a mente mais bem preparada é aquela que cede numa briga, numa eventual briga, naquilo que vai provocar uma situação ruim. Quem estiver mais bem preparado é quem vai ceder. É quem vai agir como Jesus agiu com Pôncio Pilatos. Silencia. O que é a verdade? De que adianta você tentar explicar para alguém que não tem o conhecimento algo? Então, silêncio muitas vezes é isso. Então, é esse humanizar, meus irmãos. E aí a gente observa que o trabalho da casa espírita, essa tocha, como eu disse, é incessante. E ela não deve se apagar. Porque eu vou dizer uma coisa para vocês, e até para mim mesmo, a gente vê muita casa espírita que às vezes fecha, né? E é uma coisa triste. Se a gente for observar, uma casa espírita fechar é algo que a gente, enquanto seres humanos, a gente tem que lamentar muito. É uma tristeza no fundo da alma. Porque quantas e quantas almas naquela área, naquela região, ficam sem amparo. A gente sabe que a espiritualidade remaneja, né, tal. Mas, meus irmãos, a gente precisa de um local em que a gente tem um convívio de irmãos no mesmo ideal. A gente precisa de um local, como eu digo muitas vezes, do passe, né? Eu brinco muito com Iracema, dizendo que eu tomo passe no Centro Fraterno, que é recarregando as baterias da alma. Eu me sinto como um telefone celular que liga na tomada assim, pum, e aí, tome-lhe energia. A gente sente falta disso. E essa nossa conversa de hoje sobre a casa espírita é justamente para vocês, meus irmãos, irem tendo o gostinho, o sabor, porque eu acho que já está perto, né, da abertura, né, Iracema? A gente está esperando, mas a gente espera que retomem a volta das casas espíritas, porque a gente sabe, principalmente os dirigentes espíritas sabem, a falta que faz para muitas pessoas. Porque nós não somos santos, meus irmãos. Nós não somos santos. E muitas vezes nós ainda trazemos, né, como Kardec cita lá das outras religiões, nós trazemos ainda símbolos. As sensações. A gente acha que só dentro da casa espírita que a gente vai melhorar. Que nada. A gente está em nossas casas, se a gente mantém a sintonia, é como se lá estivesse. Mas para a maioria de nós, Wagner, eu quero tocar no centro. Eu quero pisar lá dentro. Eu quero ir na cantina comer aquele pastel e aquela torta de chocolate que fulana faz, né? A gente começa a ver de que nós, na verdade, como seres humanos e psicológicos que nós somos, nós precisamos do contato, né? Se a gente for observar, numa pandemia como essa, isolamento social, as crianças, elas sofrem muito, porque elas são privadas dos amiguinhos no condomínio, na escola, no parque, no jardim, na rua. Não é isso? Porque nós somos seres gregários, sabemos disso. Precisamos uns dos outros. Então, a gente ainda, a nossa psicologia nos diz o quê? Que a gente precisa do contato, a gente precisa do abraço, do acolhimento, do disse-me-disse, um xingamento de vez em quando, palavras malditas, mas é assim que a gente vai se educando. Então, meus irmãos, comecem a pensar, a focar na casa espírita de vocês. Comece a ter na memória a lembrança da casa espírita, do trabalho que ela desenvolve. E eu digo a vocês que essa lembrança, o orar pela nossa casa, pelo nosso templo espírita, que tanto nos auxilia, é que vai fazer com que ele permaneça firme.
que ele permaneça como uma tocha acesa, resplandecente na área que atua. A gente tem que ter em conta de que o que a gente pode fazer pela nossa doutrina, como disse Emmanuel, é divulgá-la, é a gente propagá-la, é somente isso. Então a gente tem que entender de que aquele lugar, a nossa casinha, o nosso cadinho de amor, aquele lugar onde a gente se encontra 1, 2, 3, todos os dias da semana, ele está ali nos aguardando, nos esperando. Mas tenho certeza de uma coisa, aquele lugar que está lá, aquele templo espírita, ele está lá nos esperando, mas ele não saiu de dentro de nós. Nós temos que entender que os guias espirituais, que a espiritualidade superior, eles estão atuando incessantemente. O trabalho não para. E aí a gente vai vendo que muitas vezes a gente pensa, né? De que, cadê os guias? Os irmãos não estão fazendo nada? Oh, meu senhor, não seja mal agradecido. É tanta coisa que deixou de acontecer de ruim com a gente. Ou aconteceu já aliviado. Era para vir 100 quilos, só veio 50 de dor. E aí é o quê? É a nossa casa espírita, são os nossos irmãos. E que também eles estão sentindo falta. Porque é óbvio que é um local em que a gente congrega energia. Mas não tiremos, meus irmãos, a nossa casa espírita do pensamento. Até escrever aqui agora. Ela não sai do meu pensamento. Não tire, porque o pensamento é vida. O pensamento, ele plasma, ele constrói. Se a gente tiver nesse período com alguma aflição, lembremos da nossa casa espírita. Lembremos do nosso templo. Lembremos daquele lugar que quando a gente chega, nós sentimos que estamos mais perto de Deus e da sua misericórdia. Então é isso que eu tenho para falar para vocês sobre o nosso templo, né? E aí, Iracema, tem mais algum tempo? Não tem? Como é que está isso aí? Nós estamos já em 52. Você tem exatamente 3 minutos. Mas é isso, é justamente esse bem comum, entendeu? E o bom da casa espírita é que ela não pode jamais, e a verdadeira casa espírita não é assim, ela não pode ser, como Jesus disse, né? Um sepulcro caiado de branco por fora e podre por dentro. Não é esse o objetivo da casa espírita. Fujam, como eu disse. Se vocês entrarem numa casa espírita, ela não falar de amor, ela não falar de caridade, pegue a primeira janela e saia. Não espere nem encontrar uma porta. Por quê, meus irmãos? Aflições, fazer errado, a gente já vem fazendo há muito tempo. A gente tem que ter esse guia, esse holofote. E com essa nossa conversa, é o que a gente de coração espera para todas as casas espíritas. Estou aqui falando para o Centro Fraterno Luz e Caridade, que é uma casa querida do meu coração, né? Iracema sabe que, apesar de vou nas palestras, né? Não frequento, mas tenho vocês, como tenho outras no meu coração. Mas a questão da Iracema, novamente, é aquele sorriso dela, sabe? Aquela maneira dela conversar, né? De ela lhe dizer que você tem que, olha, não é bem assim, né? Isso chama-se acolhimento, mas que nas casas espíritas, meus irmãos, qualquer uma, a gente encontra em todas. Pode ser somente uma impressão nossa. Eu achei o pessoal muito sério. Eu achei assim. Mas chegando, vai se enturmando. Óbvio que tem casas espíritas que demoram um pouco mais. É verdade, porque somos seres humanos, né? O objetivo da casa espírita é ser igual à casa do caminho que Pedro criou, que qualquer um que chegava, entrava lá, ia sendo acolhido, não é assim? Mas ainda somos homens imperfeitos. E muitas vezes vão olhar, o que esse gordinho quer? Vamos ver, veio uma reunião, veio na segunda, não é verdade? Apareceu. Então, mas isso é da natureza humana.
E nós não vamos, por conta disso, desistir de praticar o bem. A gente não pode, na casa espírita, vou dizer uma coisa que está muito comum hoje em dia, nós não podemos ficar com mimimi. Ah, não vou fazer porque disse. Ah, porque não sei. Esqueça. Faça a sua parte no bem. E o resto vem. Simplesmente isso. Esse é o nosso objetivo. E se a gente parar para pensar, a gente já perdeu muito tempo, né? E 6 meses agora de pandemia, meu Deus do céu, né? A mão chegada deve tremer assim, ó, para dar um passe, né? Para descarregar energia. Então a gente tem que começar a fazer e voltar com fé em Deus, vai voltar, e voltar com força, né? Mas se não voltar, se não levar mais um mês, mais 2 meses, tragam a casa espírita no coração. Tragam a casa espírita no pensamento, porque o trabalho dela não para. Ele não para. Fiquem em paz. Agora eu prometo que eu acabei. Ô, Wagner, você falou corretas palavras. É isso mesmo. A casa espírita não para. Eu me lembro que quando nós iniciamos, né, que íamos parar, os nossos mentores nos falaram que a casa continuaria em ação, né, continuaria em trabalho, mesmo com as portas físicas fechadas. E nós sabemos, temos a certeza que o Pai, Criador da vida, não nos abandona nunca em nenhuma situação. Nunca. E as casas espíritas, as igrejas, todo aquele lugar que condensa a energia do bem e do amor, como você falou, são postos de atendimento, né? Então, vibremos nesse amor, nessa paz, e a casa espírita nos aguarda. Com certeza estamos mais perto de voltar do que já passamos, né, Wagner? A saudade é imensa. É uma saudade imensa. Ainda bem que tem as lives, o pessoal se fala aí nas lives, e eu fico tão feliz. Obrigado, né, Iracema? Você se viu obrigada a se melhorar mais ainda em tecnologia para poder vencer o distanciamento. Eu não sabia para onde ir, nada disso. E eu tive que fazer isso. Mas, meus irmãos, é o nosso momento de agradecer a Deus por mais um dia, por mais uma oportunidade de estar nessa live. E os mentores amigos nos pedem que nesse momento, após a palavra dos nossos irmãos, e são muitos conectados para nos ajudar, que nós vibremos por todos aqueles irmãos que necessitam de uma vibração de amor, e como um círculo de luz, vamos criar uma frequência. E essa frequência, ela vai além paredes, ela vai além distância. E as águas, se por acaso vocês estão com elas, que elas sejam modificadas, as suas moléculas, naquilo que todos vocês necessitam. Os espíritos amigos não descansam. Eles estão conosco. Aqueles que nos amam, através da luz de Jesus. Os segmentos são todos do bem e do amor ágape, do amor integral, daquele amor que transcende as nossas dificuldades. Agradecemos a todos os nossos irmãos conectados, que as conexões vão produzidas se faça além aqueles que necessitam de estar bem, de estar em equilíbrio, que não percam a sua centralidade. O nosso irmão Fernando Rondon, junto com tantos outros aqui, de vários segmentos, mas unidos, juntos, no amor de Deus, que se faça nessa frequência de amor, que chegue às suas mentes, que cheguem, pois, a todos vocês. Que a luz de Jesus agora acabando. Nossa gratidão, Wagner. E as lives estão gravadas no Instagram,
no nosso canal. Fica com Deus, todos vocês. Obrigado a todos. Gente, um abraço para todo mundo, viu? E aí, vamos tocando o barco e, ó, força, foco e fé.